Oi, pessoal! Nesse módulo a gente vai aprender a nutrir, restaurar e respeitar o nosso corpo. E como primeira aula a gente vai aprender da importância dos carboidratos simples e complexos para a sua saúde. Mas primeiro você me pergunta, Isabela, o que é carboidrato simples e o que é complexo? Eu tô aqui para te ajudar, mas a primeira coisa que eu quero falar é, gente, os carboidratos são as nossas fontes primárias de energia. É o que o nosso corpo mais gosta. Ele é constituído de hidratos de carbono. É feita uma composição química de carboidratos para que você gere energia no nosso corpo. A gente precisa de carboidratos e algumas dietas, elas podem ser low carb ou cetogênicas. Isso tudo a gente vai falando ao longo desse curso Segredos do Emagrecimento para você entender que carboidrato é fundamental na perda de peso. A gente não precisa zerar completamente o carboidrato, que eu vejo muitas pessoas zerando o carboidrato e desenvolvendo compulsão alimentar. Você conhece alguma amiga sua que já passou por isso? Ai, não come pão, não come fruta, não come arroz, não come nada e ela acaba atacando outras coisas, doces, enfim, né? Comidas mais guloseimas, mais gordurosas, vamos falar assim. Então, para a gente entender, a gente tem dois tipos de carboidratos. Os carboidratos que são considerados bons e os ruins. A gente pode falar de simples e complexo para ficar mais tranquilo, porque eu não acho que nenhum carboidrato seja mal de todo. Só existe um momento adequado para que a gente faça essa ingestão. Então, primeira coisa, os carboidratos simples, eles são compostos por açúcar, açúcar mascavo, mel, sacarose, são todas as coisas que têm absorção muito rápida, como a farinha branca, como os doces, como todo tipo de açúcar refinado, padaria, tudo que vem dessas do refino, tanto da farinha branca quanto do açúcar branco, são carboidratos simples. O que esse carboidrato simples faz, gente? Ele dá um pico de glicemia, faz com que o seu pâncreas secrete insulina para pegar essa glicose e levar para dentro da célula. Com isso, você tem uma coisa no seu organismo que chama hiperglicemia. Já viu quando o médico vai medir a glicemia em jejum? É essa glicemia que ele está vendo. Então, quando a pessoa tem uma hiperglicemia, ela está no estado pré-diabético. A gente já falou sobre exames, o tanto que é importante que a gente tenha os nossos exames acompanhados pelo seu médico, pelo nutricionista, para que a gente veja os marcadores bioquímicos se estão ok. Fechou? Em relação aos carboidratos complexos, são todas as raízes, batatas, arroz integral, quinoa, grão de bico, todos os cereais integrais, na sua grande maioria, né? Então a gente tem aí aveia, a gente tem aí o próprio trigo, mesmo que o trigo não seja uma coisa interessante, mas a gente tem as farinhas também, né? Então a gente tem as raízes e os cereais integrais como fonte de carboidratos complexos que são liberados mais lentamente, fazendo com que aquele pico glicêmico não seja tão alto e você mantém a sua energia estável por mais tempo. O que você acha que é melhor para o processo de emagrecimento? O pico do açúcar ou a energia constante das raízes, da batata doce, etc. Então, tá vendo a importância, gente? Mesmo que a gente faça uma dieta mais low carb, que não é no carb, gente, um pouco de carboidrato é importante. Então, você vai fazer low carb, não no carb. Ok? Para vocês entenderem. Porque o que eu vejo as pessoas fazendo é dieta no carb e não emagrecem. Então, é muito importante que tenha um mínimo de carboidrato, porque tem uma máxima na bioquímica que chama: a gordura queima numa chama de carboidratos. Então, a gente precisa de um pouquinho para fazer com que o seu metabolismo ande mais acelerado. Então, para que a gente tenha em mente, a gente tem dois tipos de carboidratos, que são os simples e os complexos, ou os carboidratos que podem ser considerados, eu não gosto muito da sigla bom ou ruim, porque eu acho que não existe tão ruim assim. Isso não quer dizer que a gente não possa comer um açúcar de vez em quando. No final de semana, a gente vai falar sobre os 80-20 também, mais pra frente nas outras aulas, que é a metodologia que a gente usa para a gente seguir um plano alimentar sustentável para a vida, né? Que não seja só uma dieta momentânea. A gente vai passar de planos em planos, mas a gente vai fazer isso de uma maneira muito leve durante toda a nossa vida. E esses carboidratos, eles devem ser divididos principalmente para quem gosta de praticar atividade física e na recuperação muscular, porque eles estão, gente, quando a gente come muito carboidrato, por que ele engorda? Porque o que acontece? Quando a gente come muito carboidrato, os nossos níveis de glicose sanguíneo e os de hepático e muscular, de glicogênio hepático muscular,
são as maneiras como o nosso corpo acumula o carboidrato para ser usado. Glicogênio hepático e muscular. Quando a gente tem esse glicogênio hepático muscular, a gente consegue fazer atividade física, a gente consegue treinar, a gente consegue pensar, a gente consegue subir escada, o nosso coração consegue bater. O carboidrato é a fonte primária, tá? Mas se o glicogênio hepático muscular tá alto e você continua comendo doce, o que a insulina vai fazer? Que eu falei no início. Ela vai pegar aquele excesso de glicose e vai levar para dentro do tecido adiposo, acumulando nos terríveis flancos, quadril, abdômen, fazendo o seu tecido subcutâneo branco aumentar, que é o que a gente não quer, fazendo o percentual de gordura aumentar. Então, para que a gente perca esse percentual de gordura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma regulação calórica, isso não quer dizer que é fechar a boca total, é diminuir a ingestão calórica, principalmente de carboidratos, para que você consiga ir lá no seu tecido adiposo e tirar essa gordura como fonte de energia. Mais pra frente a gente vai continuar falando disso, que esse assunto é muito interessante, eu adoro. Mas para emagrecer você não precisa zerar completamente os carboidratos. Um pouco de carboidrato é bom para sua saúde, pois ele é energia vital para o seu cérebro, para os seus músculos e para a vida na Terra. Tá bom? A gente volta no próximo vídeo. Eu te vejo já já. Até mais!